Xavier, que trânsito foi esse que você pegou hoje de manhã, Pri? Bom dia para você. Oi, Agatha, bom dia para você, Rodolfo, Dônola, bom dia para todos que nos acompanham neste momento. Pois é, a gente saiu bem cedinho hoje aí da redação para acompanhar os motoristas, né, nesse primeiro dia útil da ampliação dos horários do BRT Transbrasil. A Prefeitura anunciou no fim de semana que, como o sistema deu certo, segundo as palavras usadas durante a coletiva acompanhada pela Gabriela Souza, como o Transbrasil tem dado certo, então eles decidiram antecipar o horário de funcionamento, que desde domingo começa a partir das 4 da manhã e vai até a meia-noite. Mas a gente tem dito durante alguns dias aqui na Band News FM o quanto esse sistema também tem impactado o trânsito na Avenida Brasil, prejudicando principalmente os motoristas. Então hoje, Moab Ferreira e eu fomos até o terminal Deodoro para fazer esse trajeto que os ônibus do Transbrasil realizam até aqui, o Terminal Gentileza. E acreditem, a gente levou mais de 2 horas para poder fazer esse trajeto. Alguns pontos são ali os que têm as maiores retenções, os maiores engarrafamentos, que são Irajá, Guadalupe, Parada de Lucas. Para se ter uma ideia, num trecho de cerca de 200 metros, na Penha, havia um carro enguiçado, outros 2 que tiveram panes, ou seja, num trecho de 200 metros, 3 problemas com 3 veículos que impactaram o trânsito até Vigário Geral. Então, o estreitamento dessas pistas, além do grande volume de veículos, isso acaba impactando diretamente o trânsito. O prefeito Eduardo Paes, ele disse, né, numa publicação que ele fez na internet, ele reconheceu que houve um impacto sim no trânsito, mas que é uma medida de infraestrutura, que isso eles estão fazendo análises, estão olhando, fazendo estudos também, e que essa semana eles vão observar como vai acontecer esse andamento já com a ampliação do horário do BRT Transbrasil, e aí sim vão poder anunciar medidas ou adaptações que podem ser feitas para minimizar esse impacto. A recomendação é que a população utilize o transporte público para minimizar esse volume de carros e congestionamentos na Avenida Brasil. Só para lembrar, na quarta-feira passada, que foi o dia de maior congestionamento aqui na via, foram mais de 180 quilômetros de congestionamento. Esse número é quase 140% maior do que a média de outros dias. Então a gente segue acompanhando, a gente conversou também com passageiros que fizeram o trajeto de ônibus. E para esses passageiros aí sim está funcionando, as pessoas me disseram que estão fazendo num tempo bem menor o trajeto de Deodoro até aqui o Terminal Gentileza, o que tem ajudado eles a chegar mais cedo no trabalho e também a chegar mais cedo em casa. Agatha, Rodolfo e Dônola. 140% a mais no trânsito da cidade. Mais do que o dobro, né? É. Mais do que o dobro. De engarrafamento, né? Isso. Agora, Dônola, eu não tenho dúvida que quem fizer no seu dia a dia, na sua rotina, um estudo e entender, tá? Na rotina dela, que dá para encaixar o BRT na sua vida, que certamente ela vai fazer uma mudança ali. Esperamos que depois, com tudo operando, também não vire um caos em termos de falta de ônibus, né, de estação mal cuidada com as pessoas depredando, mas enfim, do jeito que está o sistema, certamente será uma evolução para essas pessoas que conseguem se adaptar a isso, né? Por que eu digo se adaptar? Porque não é só o corredor. Quem mora na Brasil, por exemplo, o cara mora na Maré. Se ele mora ali na Maré, próximo a Brasil, e ele consegue andar para Brasil, porque tem gente que mora na Maré mais pro outro lado, mais próximo à Lei Vermelha, às vezes pode... Mas enfim, se mora mais próximo a Brasil e há a possibilidade dele entrar logo naquela estação da Maré e seguir ou para a Zona Oeste, mas ou em direção ao centro, Zona Sul, certamente ele tem um ganho muito grande. Ninguém questionará isso. Se alguém também puder, tendo um ônibus para ligar até a Brasil, né, em condições, que passe, que exista a linha e tudo mais, e que ele consiga fazer, ele certamente terá um ganho, porque vai pela faixa expressa, e os ônibus estão bem cuidados, são novos, enfim, as estações estão zeradas, certamente ele terá um benefício muito grande no dia a dia. A questão é que o resto, as pessoas que não estão, que não podem, que não querem, sei lá, ou que não se adequam ao dia a dia delas, estão indo para esse trânsito 140% a mais, pelo menos na semana passada. Agora que o BRT foi correta essa iniciativa de antecipar o horário
já a partir de 4 da manhã por parte do BRT, quem sabe isso possa aos pouquinhos convencer pessoas. O Terminal Gentileza também começou até a partir de 5 da manhã a operação do VLT para fazer essa ligação para dentro do centro. Vamos também esperar que as pessoas possam aderir a essa interligação entre os transportes. Não sei se no dia a dia das pessoas a gente vai ter esse aumento já numa maneira muito célere e rápida assim. Mas, de qualquer maneira, não dá para pegar também, Dônula, desculpa do tipo, mas hoje 2 carros pararam, o outro enguiçou. Isso todo dia tem e terá na Brasil, sempre teve. Sempre teve. Então esquece esse negócio de achar que você vai passar na Brasil e um dia inteiro você não vai ter nem um enguiço, nem uma batida, nem um motoqueiro que caiu, nada, e vai ficar limpo. Não vai, nunca foi assim desde antes e não será agora. Então, a Via Expressa ou as autoridades municipais têm que lidar com isso da maneira como é. E como é, não está dando, não está cabendo ali. Vamos ver com o BRT operando e com eventuais outros ajustes o que pode ser feito, porque realmente, do jeito que está, com esse aumento de engarrafamento, está um caos, as pessoas estão desesperadas. A própria Priscila viveu isso na pele hoje de manhã, né? Rodolfo, o prefeito alegou que antecipou o horário de operação do BRT porque na primeira semana a coisa deu certo. Não, o argumento não é esse. Como não deu certo operando a partir das 10, é claro, e a gente já tinha falado sobre isso, havia a necessidade de antecipar a operação. Ponto. O que tem que ser feito a partir de agora? É uma questão matemática. Você precisa tirar gente das outras pistas onde estão carros e outros ônibus para dentro da calha do BRT. Como é que eu vou atrair o passageiro para o BRT? Como é que eu vou oferecer para ele essa experiência? Cara, vem para cá, testa esse negócio. Você falou de 2 pontos interessantes, que é a conexão da sua casa para as estações do BRT e depois as conexões do Terminal Gentileza para outros modais, como por exemplo o metrô. Isso é um ponto. Mas nesse primeiro momento, há que se ter uma campanha de comunicação, de conscientização e de estímulo à população para usar o BRT. Vem, usa! Testa o BRT. Como é que você vai tirar essas pessoas que hoje estão no carro ou nos outros ônibus para o BRT? É um hercúleo trabalho de comunicação e de atração, de desconto em passagem ou de não cobrança de passagem. O fato é que as pessoas precisam experimentar estações que hoje, como estão, Ágata, vazias. E BRTs, os articulados, que estão vazios. Enquanto isso, está tudo engarrafado do lado. Você precisa tirar aquele que está do lado e jogá-lo para a faixa seletiva, jogá-lo para esse sistema. Como é que você vai fazer, Rodolfo? Há que se pensar. Comunicação é uma das ferramentas. Só para trazer informação sobre uma outra ferramenta que está sendo utilizada, lembra que a gente falou da fiscalização com drones que eles iam fazer ali, principalmente para os engraçadinhos que estavam tentando burlar de alguma forma a faixa seletiva. Além dos drones, tem a fiscalização também dos próprios guardas municipais. E aí, nesse final de semana, eles estavam fazendo essa ação. Pegaram, foi muita gente. Tinha um espertinho, olha esse aí, para quem está acompanhando a nossa live, para quem não estava, descrever. Máscara de proteção, na época da Covid-19, ele resolveu que ele ia proteger a placa dele. Bom, foi flagrado pelo drone num trecho, e aí logo depois o drone, a galera da operação já mandou direto para a guarda municipal, que encostou ele, tinha fita crepe, tinha máscara, tudo isso. Máscara na placa. Mas mostrando que funciona, quando a integração entre tecnologia e os agentes de fato querem, funcionam, aí eles conseguem então fazer tem que o pegar circo. o que está passando lá agora na Brasil, que o nosso ouvinte denunciou, hein? Bota o drone para operar, tá rolando lá agora, gente abusando, passando com o giroflex ligado. Nossa, imagina, tranquilão na Brasil, achando que tá passando batido, vai chegar a multa mais tarde, eu vejo. Quando não, tem uma sirenezinha ligada falando encosta. Pode anotar aí, Ágata, pode anotar, Rodolfo. A gente vai ter alguma campanha muito forte essa semana para convencer as pessoas a experimentarem, é exatamente essa a palavra, experiência. Experimentarem o BRT para ver se encaixa o Transbrasil na rotina do morador da Zona Oeste. Enquanto as pessoas não experimentarem e ver se de fato funciona, a gente vai ter esse problema ao longo da semana e outras medidas devem ser anunciadas também, mas nesse momento vem para cá, experimenta, usa. Por exemplo, né, Dônula, é o que eu digo assim, não quiseram comprar a briga com a classe dos caminhoneiros e com as empresas de logística, né, na restrição. Tudo bem, não estou dizendo que tem que comprar, vai lá, faz o estudo. Agora, não dá para também a gente não querer
fazer nada. A gente achar que vai implementar e não mudar nada no Brasil. Por exemplo, uma coisa que eu bato na tecla tem 2 anos e ninguém até hoje disse que tem um estudo pronto. Dizem que vão esperar com o tempo para ver. Como assim? Que é o fato de acabar com algumas linhas de ônibus da Brasil diante da implementação do BRT. Ah, não, mas eu não posso acabar porque eventualmente tem algumas que fazem uma ligação que o BRT ele não está complementando. Tá bom. E as que fazem exatamente o caminho paralelo ao BRT? Por que vocês não estão extinguindo? Exato, e que estão na lateral, parando nos pontos e, consequentemente, engarrafando o trânsito. Pergunto, tiraram uma linha de ônibus? Não. Olha que loucura. Então a gente não tirou ônibus nenhum, 0, e a gente está colocando mais ônibus, agora os articulados, no meio, no investimento que teve, sei lá de quanto, na Transbrasil. Ah, não, mas a gente vai fazer isso com o tempo. Não tem tempo, me desculpe, não dá. O tempo que você quer é provavelmente porque você não usa Brasil como as pessoas estão usando. Tem que tirar ônibus, pô. Tem que arrancar ônibus. Aliás, não é só de lá, tá? É também de vias que são, vamos dizer assim, opções a Brasil. Tem uma via que passa do lado e que também tem um ônibus que faz. Você tem que estimular, já tinha que ter sido desenhado, planejado, etc., um sistema que alimente o BRT Transbrasil. Ele vai fazer uma ligação na altura de alguma estação do BRT Transbrasil, em que a pessoa vai pegar a passarela e vai fazer uma ligação dentro do sistema, ou vai entrar num dos terminais, que você tem terminais importantes junto ao Brasil, para que ali a pessoa chegue, faça a integração dentro do mesmo transporte bilhete único municipal, entre no BRT e siga. E diz, olha, esse ônibus não existe mais. Por quê? Porque ele vem pela lateral e o outro andando na central, na mesma Avenida Brasil. Pergunto, alguma acabou? Não, nenhuma. Então não acabaram com linha de ônibus, que era a coisa mais básica. Vão esperar, sei lá, daqui a 6 meses para olhar isso? Rodolfo. Nada, a gente perguntou antes, falou antes, cobrou antes, Dônula. Não veio nada. Aí também não vamos tirar caminhão, beleza. Ah, também não vamos mudar nada, também não vamos encostar nada de placa. Tá bom, não dá, não existe, não cabe, não tem como. Torço para que o BRT dê muito certo como transporte ali, como funcionamento, e que o maior número de pessoas possível passe a utilizar o BRT Transbrasil no seu dia a dia para desafogar um pouco o trânsito. Torço, mas não será a solução, Dônula. Não dá, não vai. O que você está falando, Rodolfo, é o seguinte, você tem que ter ônibus, sim, mas para alimentar as estações do BRT, não para concorrer com o BRT. Isso. É exatamente isso. Você pega o ônibus que está concorrendo, exatamente isso. Você pega o ônibus que está fazendo a mesma linha do Transbrasil e você pega esse coletivo para alimentar a estação, não para concorrer com a estação, concorrer com o BRT, que é o que está acontecendo hoje. É, porque mesmo que você coloque um BRT parador, que é o caso desses ônibus, mesmo que você coloque um BRT parador, você prejudica muito menos o trânsito, porque o BRT parador vai estar na faixa exclusiva do BRT, ele não vai estar numa faixa a mais. E vai muito mais rápido, né? Isso. E vai muito mais rápido. Detalhe, a gente falou isso, Agatha, sei lá, tem 2 anos, tem 1 ano, a gente veio falando antes, olha, vai inaugurar, não vai ficar com o mesmo número de ônibus não, né? Não é possível, então perguntamos a autoridades aqui, não, a gente tá vendo, estamos estudando, vamos esperar o momento em que a gente realmente vai ter ele implementado para ver o que vai precisar ficar ou não. Mas como assim? É só você pegar quais são as linhas. Olha, você faz o quê? De onde para onde? Passa por onde? Não, isso aqui não faz mais sentido. Vamos então fazer o seguinte, você vai ligar até esse terminal aqui, vai... É óbvio, pô.